Sérgio Moro está cada vez mais perto de se tornar um ex-senador, porque ex-juiz e ex-ministro ele já é. Na quinta-feira, dia 7 de dezembro, ele prestou depoimento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná relativo ao processo que pode resultar na cassação dele. E olha que muitos já consideram ela praticamente certa. Eles já tratam o Sérgio Moro como um ex-senador em exercício. Sérgio Moro, o futuro ex-senador, está sendo acusado de irregularidades na campanha dele, o que pode custar o mandato. O depoimento dele durou menos de 1 hora. Nele, o Moro respondeu apenas perguntas do desembargador, mas se manteve em silêncio quando questionado pela acusação. O advogado do PL, um dos partidos que está processando o senador, usou palavras fortes para descrever a estratégia. Júlia, nós podemos titular hoje a audiência como Sérgio Moro se acovardou. Sérgio Moro se acovardou porque não quis responder absolutamente nenhuma pergunta da acusação, seja do partido PL, seja da federação. Sérgio Moro se evadiu de todas as perguntas da federação e também do PL, e só quis responder as perguntas do juiz. Aqui a gente costuma descrever isso como valente que nem um preá. Já a defesa do Sérgio Moro disse que ele nem precisava ter comparecido. O senador, que acho que é importante deixar claro, que não precisava ir à audiência, voluntariamente compareceu à audiência, não era uma obrigação, respondeu as perguntas do relator, do juiz e também se colocou à disposição do Ministério Público. Portanto, respondeu as perguntas de quem ele precisa prestar esclarecimento. Aos advogados, para fazer esse teatro que vem se tentando fazer desde o começo, não havia necessidade, por isso que ele não respondeu as perguntas. O julgamento ainda não aconteceu e quando acontecer, ainda não leva automaticamente à cassação do mandato. Vamos na hipótese de Sérgio Moro ser condenado no TRE do Paraná. Ele perde a cadeira do Senado? Não perde, porque provavelmente ele vai recorrer e o recurso possui efeito suspensivo. Então, só mesmo com a decisão final do TSE é que ele perderia o mandato. E a partir de então seriam realizadas novas eleições para o Senado Federal. Provavelmente isso vai ocorrer o ano que vem, próximo às eleições municipais. Mas isso não significa que o poder do Sérgio Moro já não esteja se erodindo pouco a pouco. Olha, Fabiola, eu tenho conversado com senadores da base sobre esse assunto já faz um tempo, e da base do governo Lula, né? E eles fazem em tom de ironia, né, a brincadeira, e se referem sistematicamente ao Sérgio Moro como um ex-senador em exercício. Né? Eles já tratam o Sérgio Moro como um ex-senador em exercício, em outras palavras, de uma forma caricatural, como um morto-vivo, como um zumbi, né? Como uma pessoa que está lá, mas em breve não vai estar. Caramba, pegaram pesado, hein? Zumbi. Parece que é hora de dizer: tic-tac, Moro, sua hora tá chegando. Talvez você não saiba, mas Burkina Faso, um pequeno país no oeste da África, já foi um polo cinematográfico. Muita coisa boa veio de lá, inclusive a nossa dica de hoje. O nome do longa é Yaaba, que conta a história de Bila, um menino de 10 anos que fez amizade com Sana, uma anciã. O problema é que essa senhora é considerada por toda a aldeia como uma tipo bruxa, uma feiticeira que recebe a culpa por tudo de ruim que acontece ali. Mesmo assim, a cumplicidade entre Bila e Sana só cresce e vai chegar ao ápice quando os dois precisarem salvar uma prima do garoto que está muito doente. Lançado em 1989, Yaaba ganhou o prêmio da crítica em Cannes. O filme foi dirigido pelo cineasta Idrissa Ouedraogo, uma das figuras mais emblemáticas do cinema africano. Nada melhor, então, do que deixar ele mesmo definir uma das suas obras mais famosas. Segundo o diretor, Yaaba é, antes de tudo, a história de uma amizade que começa e cresce entre dois membros de uma sociedade rural, na qual nós vemos o homem como ele é, bom,
mau, generoso, intolerante. E para ter acesso ao melhor cinema de todos os continentes, não tem jeito. Só na Fílmica. Na Fílmica tem cinema independente, autoral e surpreendente do mundo inteirinho. É cinema que te faz melhor e é cinema que te faz maior. E você já sabe, é cinema que você não encontra nas outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos. Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura com um desconto. O plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Gente, pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do material que tem lá, tá muito barato. Filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Gente, o cinema é de uma riqueza global muito, muito grande, muito profunda. Mas nem sempre a gente tem acesso a muita variedade desse cinema. A gente agradece imensamente por poder compartilhar um pouco da nossa paixão pelo cinema e poder compartilhar um pouco sobre essa variedade maravilhosa do cinema mundial através da Fílmica. Muito obrigada, Fílmica, por nos dar essa chance e por salvar o meteoro da extinção. Vamos entender melhor por que o Moro está sendo processado? Depois de deixar o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro, o Moro se filiou ao Podemos com intenção de se tornar presidente. Ele começou uma pré-campanha meio mambembe, com direito a pérolas como essa daqui. Ai, essa imagem ela é icônica, eu cito ela semana sim, semana não aqui. Diz ali o nosso futuro ex-senador: prezados, os senhores estão presenciando um momento nostálgico. Ser brasileiro é viver no modo hard. Certamente foi o Moro que escreveu esse texto. Outro dia, relembrei dos meus tempos de universidade, nos anos 90, jogando num fliperama de rodoviária. Sérgio Moro jamais pisou no rodoviária. Mas vai lá. O jogo Street Fighter 2. Eu escolhi o Blanca para me acostumar com o peso de representar o Brasil. Meu Deus, eu não consigo nem ler sério. Tem gente que jura que o Zangief é ilibado, mas em 22 ele vai tomar KO. E sem chance de pedir para começar de novo, como gosta de fazer. Sim, certamente foi o Sérgio Moro que escreveu esse texto, cheio de referenciazinhas. Certamente Sérgio Moro jogou num fliperama de rodoviária e jogou Street Fighter 2. Certamente ele jogava com as mãos trocadas. Não foi alguém que mandou ele ficar naquela posição não, tá? Confia. Enfim, achando que o partido não tinha verba suficiente, o Moro trocou o Podemos pelo União Brasil. Para piorar, o Moro usou o dinheiro do Podemos para pagar a viagem que usou para se filiar ao outro partido. Vocês estão entendendo? E ele ainda deixou uma dívida de aproximadamente 2 milhões para trás. Mas só depois dessa manobra toda e toda esta confusão, o União Brasil avisou o Moro que não tinha intenção de deixar ele concorrer à presidência. Venceu o pragmatismo. Sérgio Moro trocou o Podemos pelo União Brasil, que tem 800 milhões de reais do fundo eleitoral e presença em praticamente todos os municípios do país. Mas, em compensação, não está garantido na corrida presidencial. O comando da bancada afirmou que o ex-juiz é um filiado como qualquer outro. Olha, a partir do momento que você entra num partido e você se submete ao crivo das decisões desse partido, você começa o jogo do zero, faz parte. Eu acho que é assim que funciona. Pode-se dizer que Sérgio Moro se fodeu. E daí só sobrou para ele se contentar com o Senado. Acontece que ele já tinha feito muitos gastos com a pré-campanha dele para a presidência. Gastos que superam o teto para uma campanha de senador. Eleição para o Senado tem um teto de gasto. Lá no Paraná era uma coisa de 4,4 milhões de reais, hein? Que louca, milhões de reais, se eu não estiver errando, depois da vírgula, cerca de 4 milhões de reais. A campanha do Sérgio Moro declarou gasto de mais de 7 milhões de reais. Declarou não, né? Teve um gasto de mais de 7 milhões de reais, porque a parte da pré-campanha presidencial, as duas, tanto o PL quanto a Federação do PT, argumentam serviu para fazer propaganda para ele e ele deixou isso de fora para não infringir a lei,
estão lá pedindo o mandato de Sérgio Moro, querem caçar. Faltou aí matemática para o Sérgio Moro, além do português, né? Mas, enfim. Os partidos concorrentes usaram isso para processar o Moro e tentar caçar o mandato dele. E é precisamente nesse momento que o Moro ele se torna o Norvana, unindo o PL do Bolsonaro e a federação do PT no mesmo processo. Esta ação une os amigos, negócios à parte, inimigos, Sérgio Moro à parte, PL e PT. Que o Lula o quê? Frente ampla mesmo, quem forma é o Moro, hein? Só que contra ele. Mas mesmo se o Moro for cassado, a esquerda não vai poder comemorar muito, não. O mais provável é que a vaga dele seja ocupada por Michele Bolsonaro. Em uma pesquisa realizada em outubro, a Michele aparece na frente em todos os cenários em que ela disputa. Nos que ela não disputa, 2 deles são liderados pelo chefão do Podemos, Álvaro Dias. A esquerda só aparece na frente em um cenário, em que nem Dias nem Michele concorrem. Nos 3 cenários, o Moro seria substituído por um rival, ou por um membro do clã Bolsonaro que ele abandonou, ou pelo líder do Podemos, que ele traiu, ou então pela líder do PT, que ele atacou tão duramente durante a Lava Jato. Mas não deveria ser surpresa, né? A essa altura já tá claro que a maior especialidade do marreco é criar inimigo, né? Álvaro passando aqui para agradecer rapidinho a sua audiência e também o patrocínio da Fílmica. Eu sei que esse negócio de agradecer patrocinador é meio padrão por aí, mas é bem sincero, cara. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira, nacional, com catálogo porreta muito legal de filmes, né? Que se meteu num mercado cheio de gigantes. Só por aí você vê que a Fílmica é corajosa, né? Quer ver outro indício da coragem da Fílmica? Patrocinar o conteúdo crítico do Meteoro. É verdade. Pouquíssimas plataformas teriam coragem para uma coisa dessas. Muito obrigado, Fílmica, por estar colando com a gente, né? Eu sigo aqui na montagem do nosso estúdio, que se Deus quiser logo será um estúdio mesmo, digno do nome, né? E agradeço muito você pela audiência e a Fílmica por ter chegado em tão boa hora. Obrigado, gente. Beijo. Cadê o botão agora aqui? Tecnologia mais esquisita. Valeu.